O dia de hoje se encontra em Gênesis 4, do 1 ao 8, e também iremos ler Hebreus 11, versículo 4. Todos acharam? Diga amém. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Abre comigo também em Hebreus 11, somente o versículo 4. E diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus. A passagem a qual nós lemos conta a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. E nós conhecemos que Adão e Eva tinham comunhão com Deus no paraíso. E da mesma forma, eles ensinaram a seus filhos que eles deveriam prestar sacrifícios a Deus para que essa comunhão continuasse. Os versículos que nós lemos conta que ambos trouxeram uma oferta, mas Deus recebeu apenas a oferta de Abel. Recebeu Abel e sua oferta, enquanto a Caim e sua oferta não foram aceitos. Que nós vemos que Caim trouxe do fruto da terra, qual trabalhou, plantou, colheu e trouxe. Porém, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, aquilo que era de melhor o que ele tinha. E nós vemos que a diferença aqui não estava simplesmente no fato de um oferecer frutos e o outro oferecer um animal. Mas como nós lemos em Hebreus 11, nós vemos que a questão principal era que Abel ofereceu pela fé. Que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Isso nos ensina algo muito importante, que Deus não olha apenas o que nós estamos entregando no altar, mas Ele também olha para o coração de como nós estamos entregando. Muitas das vezes nós entramos aqui no templo para adorar a Deus, ofertar a Ele, mas nem sempre nós trazemos o nosso melhor, nem sempre nós estamos fazendo isso com o nosso coração voltado para Ele. Muitas das vezes só foi por um ensinamento que nós tivemos antigamente, de que devemos estar na casa de Deus e adorá-lo, mas não estamos fazendo isso com o coração verdadeiramente voltado a Ele, tendo a comunhão verdadeira a qual Ele nos instrui a ter. E fica a pergunta: será que a nossa fé está nos levando a adorar a Deus corretamente? Nós temos como tema para essa noite a fé que adora corretamente, e vamos nos basear na vida de Abel para isso. Nós vemos que a oferta de Abel revelou um coração confiante e que honrava a Deus.
Mas já Caim demonstrou, através das suas atitudes posteriores, que havia algo errado no seu coração. Deus tem perguntado essa noite como anda o seu coração para com Ele. Seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, na sua casa, é importante que o nosso coração esteja sempre voltado para Deus, tenha sempre a presença dEle. E nós vemos aqui que Caim e Abel trouxeram sacrifícios, e eu pesquisei um pouco para entender sobre esses sacrifícios, e ele apontava para 3 realidades. A primeira era a expiação do pecado, a segunda era a reconciliação e a comunhão, e a terceira era a adoração e gratidão. Todas essas realidades que nós lemos, podemos observar na vida de Abel ao apresentar a sua oferta. Abel tinha um coração voltado para Deus, porque se arrependia das suas transgressões, dos seus pecados. Já Caim não pensava dessa forma. Abel entendeu a realidade do sacrifício a qual ele prestava e como deveria ser prestado, mas Caim não teve esse entendimento. E nós percebemos que a fé que Caim teve, que Abel teve, a sua adoração foi correta, porém a adoração de Caim não foi. E existe uma fé que adora incorretamente? Sim, nós vemos através da vida de Caim que a sua fé e a sua adoração não foram aprovadas por Deus. E por quê? Nós vamos entrar agora na mensagem. Um dos motivos que fez com que Deus não aceitasse a oferta de Caim era que a sua fé adorava nos seus próprios termos. Nós lemos em Gênesis 4:3, que diz: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E ali nós vemos que Caim traz daquilo que provavelmente lhe sobrou, porque quando fala sobre Abel, diz que ele traz das primícias dos animais. Porém, quando diz de Caim, não fala sobre primícia, ou se ele se atentou para isso. E algo muito importante que Deus tem na Bíblia são os detalhes. Toda vez que nós lemos, nós percebemos esse detalhe. E o que nós aprendemos e entendemos com essa oferta de Caim é que ele estava tentando adorar a Deus nos seus próprios termos. Ele queria se aproximar de Deus, mas da maneira dele. Deus pedia sempre o melhor para ele, a primazia do que ele plantou e que ele colheu. Mas Caim, no seu pensamento, ele não entregou isso, ele reteu para si, provavelmente, para a sua casa, talvez com medo de que não tivesse mais uma plantação futuramente, que não daria mais frutos. Ou seja, ele queria se aproximar de Deus da maneira que ele queria, não necessariamente da maneira que Deus desejava. E por essa forma, Caim teve a sua oferta negada. A adoração verdadeira não é fazer aquilo que agrada a nós mesmos, é fazer aquilo que agrada a Deus. Diferentemente de Caim, Abel ouvia atentamente a voz do Senhor e obedeceu, trouxe um sacrifício da sua primacia, trouxe o melhor para Deus, independente se ele achava que ia faltar para ele depois, ele preferiu ofertar a Deus o melhor, porque ele confiava em Deus. Deus era a sua provisão, Deus era aquele que ele confiava e não em si mesmo, como Caim fez. Às vezes queremos servir a Deus segundo as nossas condições, nós queremos obedecer somente quando nós concordamos, nós queremos entregar aquilo que às vezes não vai nos faltar, porque se faltar eu não vou entregar a Deus, primeiro a mim, depois o reino, e não é dessa forma. Nós não podemos servir somente quando nos é conveniente, a palavra de Deus nos ensina isso. Devemos adorar a Deus em todo tempo, seja Ele bom, seja Ele ruim. Não temos que adorar a Deus somente quando está tudo indo bem. Aqui a gente leu o texto e viu que Caim em momento algum se irou,
quando foi entregar a sua oferta, estava com seu irmão, estava tudo bem. Mas quando foi negada a oferta, quando as coisas começaram a dar errado, Caim se ira contra Deus e contra o seu irmão. Mas a fé verdadeira, ela entende que Deus é soberano. Não sou eu, não é você que determina como nós devemos adorá-lo. É Ele quem determina a adoração que Ele deve receber. E seguindo, segunda coisa que nós aprendemos com Caim, que ele tinha uma fé que adorava com inveja. Gênesis 4:5 diz: mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente. Nós lemos que Caim se irou após ter a sua oferta negada por Deus, e podemos pensar, por que Caim se irou? Foi porque foi negado a ele, não foi consumida a sua oferta? Mas algo que eu reparei é que Caim não se irou e matou o seu irmão simplesmente porque foi rejeitado. Caim ele matou porque não suportou ver Abel sendo aceito. Por isso que nós vemos que Caim tinha uma fé que adorava com inveja. Ele queria ser aceito acima de todas as coisas, e quando não foi, se irou porque o seu irmão foi aceito. E aquilo que começou com uma comparação, no final acabou com uma violência contra seu próprio irmão. A inveja faz com que a bênção do outro pareça uma ameaça para nós. Nós aprendemos isso com os erros de Caim. Quando seu irmão acerta, quando seu irmão faz algo bem feito para Deus, em vez dele elogiá-lo, em vez dele tomar como exemplo, ele se ira, ele sente inveja, ele quer ter aquilo para si, e de uma forma sem pensar ele mata, achando que isso traria a aceitação de Deus para ele. E não é dessa forma. A fé que adora corretamente, ela não compete com o meu irmão. Eu não venho à igreja buscando estar mais arrumado do que o meu irmão, buscando dar um glória mais alto que ele, louvar melhor, tocar melhor. Não, eu venho aqui para adorar corretamente a Deus, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. E nos erros de Caim a gente aprende isso. Quem confia em Deus consegue celebrar quando Deus abençoa o seu irmão. Você consegue ser feliz na alegria do teu irmão? Você consegue agradecer a Deus por uma bênção que o teu irmão recebe? Se você consegue, parabéns, a tua fé tem sido correta perante o Senhor. Mas aqui nós vemos que Caim não teve essa fé. Caim sentiu inveja e por isso matou o seu irmão, e por conta do seu pecado foi amaldiçoado pelo resto da sua vida. Outro detalhe que nós vemos em Caim é que ele tinha uma fé que adorava sem humildade. Deus deu a Caim uma oportunidade de mudar. Após ter rejeitado a oferta de Caim, Deus diz em Gênesis 4:7: porque se procederes bem, não é certo que serás aceito? E nós vemos que Deus é tão maravilhoso que mesmo no erro de Caim, conhecendo o seu coração que era mau, Deus ainda dá uma oportunidade. Olha, você fez o errado, mas se você fizer o bem, as coisas irão bem. Também aceitarei a sua oferta como aceitei a oferta de seu irmão Abel. Mas Caim, na sua falta de humildade, não soube reconhecer os seus erros. Deus ali não apenas mostrou o problema, Deus mostrou que Caim poderia tomar outra direção na sua vida. E para a gente é da mesma forma, não é um erro que define a nossa direção, a nossa vida. O Senhor ele é misericordioso e na graça dele nós podemos nos arrepender com humildade, reconhecer os nossos erros e tomar outra direção na nossa vida. É isso que nós aprendemos nos erros de Caim. Mas vemos que ele não aproveitou a sua oportunidade. É interessante que Deus ele nos confronta, não para nos destruir, como Caim pensou. Ele está me confrontando, porque eu estou errado, ele quer me destruir. Não, mas Deus ele nos confronta para nos transformar em pessoas melhores,
nos transformar em filhos mais próximos a Ele. E a humildade reconhece isso. A humildade reconhece: Senhor, o problema também está em mim, eu preciso mudar. E foi isso que faltou na vida de Caim, o qual tinha muito na vida de Abel, que ele trazia o sacrifício reconhecendo: Senhor, eu sou falho, sou humilde, eu vou trazer o melhor para Ti, porque eu não sou merecedor, é o Senhor que merece. A Bíblia diz em Mateus 5:3: bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. E esse é o desejo do Senhor para nossas vidas, que sejamos humildes para que possamos herdar o reino que Ele tem preparado para cada um de nós. Da mesma forma que no que nós lemos aqui aprendemos sobre como é uma adoração incorreta, podemos aprender como é uma adoração corretamente. E o primeiro ponto para ter uma adoração correta, são muitos pontos, mas eu me atentei aqui apenas 3. O primeiro deles tenha arrependimento. O arrependimento verdadeiro produz mudança de direção, como nós falamos sobre Caim, que não teve humildade para se arrepender do seu pecado e das suas transgressões, e não foi capaz de mudar a direção. Mas ao vermos a vida de Abel, nós vemos que Abel poderia agir da mesma forma que o irmão mais velho. Que eu penso por mim, se eu tenho um irmão mais velho, geralmente é ele que eu me espelho, é ele que eu tiro de exemplo para seguir a minha vida. Mas aqui Abel teve sabedoria e não fez dessa forma. Antes ele se arrependeu dos seus pecados, das suas transgressões, e preferiu adorar a Deus corretamente, diferente de seu irmão Caim. Nós devemos reconhecer o erro, nós devemos abandonar o caminho errado e voltar-se para Deus. Dessa forma nós podemos adorar corretamente. Novamente eu digo, Caim poderia ter tido um final diferente se tivesse ouvido a advertência de Deus e mudado suas atitudes. Em vez de ter se irado, poderia só não ter falado nada, poderia ter pensado 2 vezes, poderia ter ido ao seu irmão pedir um conselho, sabe? Mas não foi dessa forma que Caim levou a vida. Caim preferiu se irar, dar lugar ao pecado em seu coração e agiu de forma incorreta. Eu peguei um versículo que diz, em Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que ela foram exercitados. Ou seja, Abel soube ser disciplinado por Deus, soube ter paciência no momento certo, e com certeza teria paciência se a oferta dele não tivesse sido aceita, porque Abel era um homem de fé correta, era um homem temente a Deus e que ouvia os seus ensinamentos. E nós entendemos aqui que quem adora corretamente não é aquele que nunca erra. Como eu disse, se Abel não tivesse tido a sua oferta aceita, será que ele teria matado Caim? Eu acredito que não, porque não é o erro que definiria Abel. Abel poderia muito bem aprender o ensinamento que Deus tinha dado, a instrução, e mudar a sua direção para continuar mantendo a sua adoração corretamente. Segundo ponto, para que possamos ter uma fé que adora corretamente, tenha comunhão com Deus. Não existe na nossa vida adoração verdadeira sem um relacionamento com Deus. É primordial na vida do cristão ter um relacionamento diário com o Senhor, para que ele possa demonstrar uma fé que adora corretamente. Assim como Abel teve o seu sacrifício atendido por Deus, aquele momento era um momento de comunhão, de relacionamento dele com Deus, e ele foi aceito, porque andava corretamente. A comunhão, ela exige proximidade, e foi o que ocorreu naquele momento. Abel era próximo de Deus, conhecia a vontade de Deus e obedecia a isso. E da mesma forma como Abel, nós podemos ter essa proximidade. E como é que nós podemos ter?
através de oração, leitura da palavra, jejum, sinceridade diante de Deus, obediência e relacionamento com os irmãos. A comunhão com Deus também transforma a maneira como nós tratamos as pessoas. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós temos resposta de Deus, nós podemos ouvir mais claramente a sua voz falando conosco. E Deus, ele é tão bondoso que ele nos instrui para que possamos andar corretamente perante ele. A leitura da palavra é indispensável, porque é através dela que o Senhor vai falar conosco. O jejum nos fortifica a nossa mente, nosso espírito para batalhar contra a carne, que vai tentar nos derrubar todos os dias. Mas aquele que adora corretamente está fortificado. A sinceridade diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida sincera, evitar ao máximo cometer deslizes que não agradam a Deus. A vida do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Não é uma vida de mentira, não é uma vida de falsidade, uma máscara que te esconde aqui dentro da igreja, mas lá fora você é outra pessoa. Não, o Senhor, ele conhece teu coração. E se você estiver fazendo isso, o Senhor vai estar te incomodando nesse momento para que você mude, para que nós venhamos mudar, porque o Senhor, ele quer o melhor da gente. Viver uma vida de falsidade, sem sinceridade com Deus, nos afasta dele. E o pior castigo para o homem é estar distante da presença do Senhor. A gente leu lá que Caim foi amaldiçoado e ficou distante de Deus, e para ele aquilo foi terrível. Caim falou que não suportaria aquilo. Eu não quero nem pensar como é ficar distante da presença de Deus. Por um determinado momento da minha vida, eu me senti um pouco distante, mas de forma alguma eu pensei em largar o Senhor. Logo voltei, porque não há outro lugar senão a presença do Senhor. Nós precisamos também andar em obediência para ter uma fé que adora corretamente. Assim como Abel foi obediente ao Senhor e entregou aquilo que o Senhor já tinha estipulado no seu sacrifício. E por último, precisamos ter relacionamento com nossos irmãos. Do que adianta eu ter uma fé correta, eu fazer tudo certinho, mas com o meu irmão eu não demonstro isso, eu não sou uma boa pessoa com ele, eu não amo até aqueles que me odeiam. A gente acha que o evangelho é algo fácil de se fazer, mas muitas das vezes ele vai te cobrar algo difícil, que é amar aqueles que te perseguem. Mas eu digo para vocês nessa noite, o Senhor, ele pede isso da gente, relacionamento com os irmãos. Irmão não é só aquele que nos faz bem, todos são nossos irmãos, e nós devemos ter essa proximidade, esse relacionamento, buscar ajudar aqueles necessitados e aqueles que não têm o entendimento da palavra. E é por isso que a comunhão com Deus transforma a maneira como nós tratamos. Quanto mais de Deus nós temos, mais nós temos para dar ao nosso próximo. Quem está perto de Deus aprende a amar aquilo que Deus ama. Por que nós temos que ter relacionamento com o nosso irmão? Porque Deus ama cada um de nós. Ele criou cada um de nós. E mesmo com nossos defeitos, nossas falhas, não cabem a nós julgar isso. O Senhor diz, ame ao teu irmão como a ti mesmo. E o terceiro ponto que eu peguei aqui, para ter uma adoração correta, nós precisamos ser gratos a Deus. A gratidão muda a nossa perspectiva da vida. Às vezes nós estamos passando por situações adversas, situações difíceis para nós como seres humanos, mas quando nós somos gratos a Deus, Ele nos sustenta, Ele nos leva no colo, Ele nos faz entender que aquilo ali é só um deserto, mas que vai passar, que há algo melhor para você lá na frente. Mas a pessoa ingrata, ela olha constantemente para aquilo que lhe falta, ela não vê aquilo que Deus tem preparado, ela só consegue enxergar o agora na vida dela. Ela só tem um exemplo que eu acho muito legal, que conta de uma pessoa no deserto, que ela diz que ela andou um deserto inteiro, só via as pegadas dela no chão. Perguntava, Deus, cadê você, Deus?
Você não está andando comigo, eu estou sozinho nesse deserto, nessas dificuldades. Mas ao final do deserto ela viu que na verdade ela estava sendo carregada por Deus e as pegadas eram dele. Ou seja, quando nós somos ingratos a Deus, nós não percebemos as grandiosas obras que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele tem preparado para o nosso futuro. O Senhor tem um chamado na vida de cada um. Nós precisamos ser grato a Ele pela nossa vida e por tudo que Ele tem feito. A pessoa grata, ela consegue reconhecer aquilo que Deus faz. A gratidão, ela fortalece a fé, ela combate a murmuração, produz alegria, renova a esperança e nos ajuda a enxergar as bênçãos mesmo em meio às lutas. O Senhor tem bênçãos para cada um de nós. Às vezes as circunstâncias, o momento não são oportunos, eles tentam apagar as bênçãos do Senhor para nossas vidas, mas Ele está falando essa noite, as bênçãos continuam sobre a sua vida. Não era o momento que vai fazer com que elas se apaguem, não é o momento que vai fazer as mãos de Deus saírem de cima de você, não, Ele continua olhando para ti, mas Ele espera da nossa vida, que nós tenhamos uma vida de fé correta, que adora com gratidão. Quem adora corretamente, não adora apenas pelo que Deus pode dar, mas porque Deus é digno de adoração, e Ele é, irmãos, só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de todo louvor, porque Ele é Deus. Ele no seu infinito amor entregou seu Filho um dia para morrer por cada um de nós, e por que nós não conseguimos ser gratos por isso? Às vezes quando nós estamos nessa fé incorreta, nós não conseguimos enxergar a grandiosa e poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas, e isso nos afasta de Deus. Essa noite Ele está nos instruindo, está nos ensinando a ter uma fé correta que nos aproxima de Deus, para ter comunhão com Ele. Esse ponto eu acho muito importante, a comunhão com Deus. E a importância, a comunhão não é só quando você está na igreja, não é só quando você está fazendo a obra. Recentemente, minha esposa e suas primas se reuniram para confraternizar, e a gente, os agregados, para não ficar de fora, a gente também se confraternizou. E não foi um momento assim que a gente preparou para uma palavra, ou uma oração, ou um ensinamento bíblico. Foi um momento de lazer nosso, jogar videogame, comer. Só que algo que aconteceu, dá honra a quem merece honra, foi até o Luiz, o diácono Luiz, que antes da gente começar qualquer coisa, nós fizemos uma oração. E naquele momento o Senhor falou comigo: isso é a comunhão que eu quero ter com você. Não é só um momento na igreja, não é só um momento para você mostrar para o teu pastor, para o teu irmão. Não, é onde quer que você esteja, que você busque ter uma comunhão comigo. O Senhor fala no teu lazer, na tua casa, converse com Ele, traz Ele para perto. Esse é o desejo do Senhor. Sabe, a salvação é nos levar para perto de Deus. Então, por que nós não continuamos mantendo o Senhor perto da gente, onde quer que a gente vá? Ele fala conosco essa noite: filho, eu quero uma comunhão contigo. A tua fé correta, ela depende dessa comunhão, dessa tua proximidade comigo, porque quando nós nos afastamos do Senhor, o pecado jaz à porta, e cabe a nós aceitar o pecado ou a Deus. Próximo tópico: qual o resultado daqueles que adoram corretamente? Nós lemos lá em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Primeiro ponto é que quando nós temos uma fé que adora corretamente, nós somos reconhecidos por Deus. Abel é lembrado na Bíblia não pela quantidade de coisas que fez, mas pela fé que adorou, que demonstrou a Deus. É engraçado porque a Bíblia relata poucos versículos que falam de Abel, mas ele é falado até hoje. Ou seja, nós continuamos sendo reconhecidos por Deus. Quando nós somos reconhecidos por Deus, é algo muito gratificante para a nossa vida. Isso me lembrou de quando eu era mais novo, eu trabalhava com meu pai na obra,
novinho, começava a aprender agora as coisas, não sabia nem martelar um prego. E era engraçado que eu tentava fazer as coisas certas, mas não era perfeitamente. Aí meu pai vinha, cara, faz desse jeito aqui, tá errado. Pô, tu não tá sabendo martelar um prego, cara, que isso? Tu tá meia hora aí só para martelar um prego. Aí eu ficava encucado. Caramba, eu tenho que martelar esse prego direito, pelo amor de Deus. Aí quando eu aprendi finalmente a martelar um prego, aí eu mostrei pro meu pai, ele era gratificante, porque ele reconhecia, filho bom, você fez perfeitamente, você aprendeu aquilo que eu te ensinei, e com Deus é dessa forma, ele entrega pra gente ensinamentos, a Bíblia tem todos os ensinamentos que nós precisamos, mas nós precisamos aqui, colocar a nossa mente na Bíblia, meditar nela de dia e de noite, para aprender esses ensinamentos, para que possamos ser reconhecidos, assim como Abel foi reconhecido, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Quantos aqui querem esse testemunho na sua vida? Eu quero, em nome de Jesus. E é isso que nós aprendemos com Abel, nós aprendemos com a vida de adoração correta. O Senhor vai nos justificar em nome de Jesus. E existe algo poderoso nisso. Talvez os homens não reconheçam aquilo que fazemos para Deus, mas Deus conhece o coração de quem o adora. Assim como foi feito, Abel fez uma adoração perfeita a Deus, com um coração perfeito, mas o homem, seu irmão Caim, não percebeu nada disso. Pelo contrário, tentou matá-lo, não o reconheceu, não lhe deu o parabéns pelo bom trabalho, mas com Deus não é dessa forma. A gente muitas das vezes é injustiçado pelo homem, mas nós devemos recorrer a Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos levanta e nos guia pela mão. Segunda coisa que nós temos, nós deixamos um legado de fé. Como nós lemos em Hebreus 11, dando a Deus testemunho dos seus dons. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Como nós falamos anteriormente, mesmo Abel, tendo sido relatado em poucos versículos da Bíblia, ele ainda fala conosco através da sua justiça, através do homem de fé que ele foi na Bíblia. Isso é o que nós podemos deixar também quando nós andamos numa fé correta, uma adoração correta a Deus. Nós deixamos um legado para nossos filhos, deixamos um legado para aqueles que a gente conheceu. Não é o tamanho da nossa história que determina o tamanho do nosso legado, mas sim a maneira que nós vivemos diante de Deus. Abel morreu, mas sua fé continuou, e por meio dela, depois de morto, ele ainda fala. Nós aprendemos com isso o quão importante é deixar um legado para as futuras gerações. Nós não sabemos quando Deus irá voltar, mas é breve. Mas se você ainda tiver filhos e netos, que essa sua futura geração possa te ver como um homem justo, um homem de fé, um homem que adorava corretamente ao Senhor, que elas possam tirar isso de exemplo para a vida delas e levar isso para a sua família e da mesma forma crescerem sendo homens de fé, assim como Abel foi e deixou o seu legado. Que possamos guardar isso no nosso coração, o quão importante é deixar um legado, porque isso vai gerar fruto, vai gerar vida em uma nova geração cheia do Espírito de Deus. Já estamos concluindo a nossa pregação dessa noite. E a pergunta que fica é: como eu estou adorando? E não se eu estou adorando. Nós viemos aqui essa noite para adorar o Senhor, mas como está o seu coração? Ele veio alegre por estar nessa casa? Ele veio alegre para prestar uma adoração ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos? Mesmo cansado de um trabalho, mesmo cansado
de um trânsito, como está o seu coração perante o Senhor? Não é perante mim, não é perante o pastor Uziel, perante os irmãos que estão aqui. Não, o Senhor tem sondado o teu coração e tem visto como você tem adorado a Ele nesta noite. Abel adorou pela fé, por isso hoje precisamos olhar para dentro e nos perguntar: minha adoração tem sido feita pela fé? Eu tenho colocado Deus acima das minhas vontades? Consigo me alegrar com as bênçãos do meu irmão, não só com bênçãos sobre a minha vida? Eu tenho humildade para reconhecer quando eu estou errado? Tenho comunhão verdadeira com Deus? Sou grato mesmo em meio às dificuldades? O Senhor fala essa noite que a verdadeira adoração começa no altar do nosso coração. Antes mesmo de você chegar aqui, já começou a sua adoração. Se você veio para cá reclamando de um trânsito, se você veio reclamando dos problemas do trabalho, ou se você veio pensando em Cristo e prestar a sua melhor adoração a Ele. Deus não procura apenas mãos levantadas, louvores, Ele procura corações rendidos a Ele, em espírito e em verdade. Que a nossa fé ela não seja uma fé que adora apenas quando tudo está indo bem, quando não temos problema na nossa vida. Que seja uma fé que adora na dificuldade. Eu sempre gosto de relatar sobre esse pastor, que uma vez ele foi convidado para pregar num culto, só que poucos minutos antes dele chegar nesse culto, ele recebeu uma mensagem que sua esposa tinha morrido. E todos naquele culto que também conheceram essa informação, receberam essa notícia, pensaram: não, esse pastor não vai vir. É um momento de dificuldade, é um momento muito difícil para ele. Mas eles se surpreenderam quando esse pastor chegou lá para pregar. E ele pregou normalmente, irmão, deu glória, foram pessoas batizadas no Espírito Santo, aleluia. E no final chegaram a esse pastor e perguntaram: pastor, meus sentimentos, nós sabemos o que aconteceu com a sua esposa e entenderíamos se o senhor não viesse para esse compromisso, mas por que o senhor veio essa noite, num momento de dor, num momento de dificuldade dessa? E aquele pastor, ele diz a essas pessoas: olha, é um momento realmente de dor, é um momento muito difícil, não estou bem, mas aqui na terra é o único lugar que eu posso passar por esses momentos de dificuldades. Na terra é o único lugar onde eu posso adorar a Deus em meio às dificuldades, porque o dia que eu estiver no céu vai ser só glória, mas aqui eu tenho essa oportunidade de adorar a Deus em meio às dificuldades. E aquilo foi tão tocante para aquelas pessoas que elas ficaram sem palavras. Ou seja, aquele pastor, ele tinha uma fé que adorava corretamente, e mesmo em meio às dificuldades, ele adorou o Senhor, cumprindo com seu compromisso, cumprindo com a sua pregação. Aleluia, Jesus. E que sim, assim seja a nossa fé, que adora na dificuldade, que adora quando não entende, que obedece quando é difícil, como foi esse pastor, que se arrepende quando é confrontada, que se alegra quando o irmão é abençoado, mas que acima de tudo venhamos reconhecer que a nossa adoração é porque Deus é digno de toda adoração. Para encerrar, retornando a Abel, só queria reafirmar: foi pela fé Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício. Foi pela fé que Abel adorou a Deus. Foi pela fé que Abel agradeceu a Deus. E pela fé ele alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda tem falado conosco. E eu espero que esteja falando a cada coração aqui nessa noite, que sejamos justos assim como Abel for, possamos ouvir a voz do Senhor e buscar a comunhão com Ele corretamente. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.